Olá! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça histórico e teológico daquele, sabe? A questão central é: quem, afinal de contas, mudou o dia de adoração cristão do sábado para o domingo? E por quê? Vamos investigar isso juntos? E, para começar, já vamos direto para uma polêmica. Pensa só, um teólogo super importante da Igreja Adventista desmentindo a própria profetisa da Igreja. E não é sobre qualquer coisinha não, hein? É sobre a doutrina mais fundamental deles, o sábado. Isso é, no mínimo, surpreendente, né? Então, é isso que prepara o terreno para a nossa grande pergunta, certo? Quem foi o verdadeiro responsável por essa mudança do sábado para o domingo? Ok, vamos começar pela teoria mais conhecida, a que é ensinada há muitos e muitos anos no Adventismo. A versão da história contada pela profetisa deles, a Ellen White. Olha, a posição da Ellen White é bem direta ao ponto. Para ela, não tem dúvida. Ela afirma que Deus não mudou nada. Quem mudou o dia de descanso do sétimo para o primeiro dia foi o Papa. Simples assim. Segundo ela, ele tinha autoridade para mudar os tempos e as leis. Então, o ponto crucial dessa primeira teoria é esse. A mudança foi uma decisão da autoridade papal que teria acontecido séculos depois do início do cristianismo. Mas aí, a história ganha um novo capítulo, uma reviravolta. Anos depois, um estudioso adventista muito respeitado foi pesquisar a fundo e encontrou evidências que apontavam para um culpado bem diferente. E olha só quem era esse estudioso, o Dr. Samuele Bacchiocchio. Ele não era qualquer um, não. Ele era o especialista adventista no assunto. Foi o primeiro não católico a se formar na Universidade do Vaticano. A tese de doutorado dele foi exatamente sobre a mudança do sábado para o domingo. Ou seja, ele era a maior autoridade no tema dentro da própria igreja. Por isso que as descobertas dele são tão significativas. Depois de revirar um monte de textos históricos antigos, o Bacchiocchi chegou a uma conclusão diferente. Ele disse que a origem da guarda do domingo foi lá atrás, na época do imperador romano Adriano, no ano 135, ou seja, muito antes do que Ellen White afirmava. E aqui a gente tem o conflito bem desenhado, né? De um lado, a profetisa da igreja culpa o Papa. Do outro, o principal teólogo da mesma igreja aponta para um imperador romano que viveu uns 500 anos antes de o papado ter todo esse poder. E agora? Mas a investigação não termina aqui. Porque, acredite, existem documentos ainda mais antigos. E eles contam uma história que desafia essas duas versões. Quando a gente coloca tudo numa linha do tempo, uma coisa fica muito clara. Textos cristãos lá do comecinho, entre os anos 70 e 132, já falavam de celebração no oitavo dia. Outro texto, de 110, já chamava o domingo de Dia do Senhor. O decreto do imperador Adriano foi só em 135, ou seja, a prática já existia antes dele. Vamos pegar a Epístola de Barnabé, por exemplo. É um texto tão antigo que talvez tenha sido escrito antes de alguns livros do Novo Testamento. E ela diz que os cristãos celebravam como festa alegre o oitavo dia, o dia em que Jesus ressuscitou. Não soa como uma regra imposta, mas sim como uma prática já estabelecida. Aí vem Inácio, escrevendo por volta do ano 110, e ele é bem claro. Ele fala que os fiéis não guardavam mais o sábado, mas sim o dia do Senhor. Ele faz uma distinção muito nítida entre a prática antiga do sábado e a nova observação cristã. Então, a evidência histórica sugere que o próprio termo Dia do Senhor já era uma referência ao domingo muito antes de qualquer decreto oficial de papas ou imperadores. Os próprios escritos cristãos mais antigos mostram isso. Certo. Então, juntando todas essas peças, qual é a história real por trás dessa mudança? O que as fontes nos mostram de verdade? Olha, o que as evidências indicam não é um único decreto, uma ordem de cima para baixo. Parece ter sido uma mudança mais orgânica, gradual, algo que começou bem no comecinho da história cristã, provavelmente como uma forma de comemorar a ressurreição. Então, resumindo a história, a afirmação de Ellen White sobre o Papa não bate com os fatos históricos. A do Dr. Bacchiocchi sobre o imperador Adriano também não, porque a prática já existia antes dele. A mudança do sábado para o domingo já era uma prática estabelecida no início do século II, se não antes, e não foi uma proibição de um, mas uma celebração de outro. O ponto crucial é que, de acordo com os textos cristãos mais antigos, tanto a profetisa adventista quanto o teólogo que a corrigiu estavam incorretos. E toda essa investigação nos leva a uma última questão. Uma pergunta para a gente refletir um pouco sobre a natureza da crença e da tradição. A pergunta que fica no ar é a seguinte:
Por que a Ellen White afirmou que foi o Papa quem mudou o dia de descanso se a história parece mostrar outra coisa? Isso nos faz pensar, né? Como é que narrativas históricas são formadas, como elas são passadas adiante e o que significa quando elas são desafiadas por novas evidências.